Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar a respeito da indignidade e deserdação, que são dois institutos para excluir determinado herdeiro da sucessão. Bom, nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar então a respeito da indignidade. A indignidade ela serve para afastar herdeiros legítimos, testamentários e até mesmo legatários que cometerem alguns dos atos do artigo 1814. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente a respeito da indignidade é que os efeitos dessa indignidade se equiparam ao pré-morto. O que eu quero dizer com isso? Todos os efeitos da indignidade são efeitos pessoais e não podem ultrapassar de forma alguma a pessoa do indigno. Ou seja, aquela pessoa que foi afastada da sucessão por indignidade deixará, mediante o direito de representação, a parte que a si caberia na herança para os seus descendentes. Então, cuidado com esse detalhe. Os efeitos da indignidade são efeitos, então, personalíssimos que não podem passar da pessoa do indigno. Então, quando a gente fala de indignidade e dessa, então, possibilidade de exclusão desse herdeiro, a gente vai ter uma discussão na doutrina sobre a natureza jurídica, né? Quase todos os institutos que a gente vem falando, existe uma certa polêmica sobre a natureza jurídica. Então, nós vamos ter parte da doutrina que vai dizer que a indignidade e a deserdação são incapacidades, ou seja, né, a gente entra aqui novamente naquela aula que a gente falou sobre capacidade sucessória, então indigno e o deserdado não teriam capacidade para suceder. E temos a teoria da exclusão, que determina que, na verdade, a indignidade e a deserdação não são de nenhuma forma uma incapacidade, mas é uma exclusão desse herdeiro a posteriori. Então, cuidado com essas duas teorias, certo? Olha o que a Maria Berenice Dias vai dizer. Para a teoria da incapacidade, o herdeiro indigno não pode suceder por falta de capacidade sucessória, nem vai adquirir a qualidade de herdeiro, não vai integrar a ordem de vocação hereditária. Então, quando a gente fala que ele não tem legitimidade, que ele não tem essa capacidade sucessória, a gente estaria então estabelecendo que desde o início, né, então a gente vai ter esses efeitos aí retroativos à data da abertura da sucessão, ele não teria então lá naquele comecinho legitimidade. Mas pela teoria da exclusão, não. Ele teria sim legitimidade, ele teria capacidade. A gente viu que capacidade, para ter capacidade, basta existir no momento da abertura da sucessão. Então ele teria capacidade. A questão é que ele seria posteriormente excluído. A teoria mais aceita hoje é a da exclusão e a gente vai ver exatamente o porquê. Porque em relação a alguns efeitos, principalmente na administração da herança, por exemplo, a gente vai reconhecer alguns atos que foram realizados por aquele herdeiro indigno, certo? Então, como que a gente vai entender a indignidade pela maior parte da doutrina? A indignidade, então, é uma exclusão. Ela vale ali ex nunc, não ex tunc. Ela vai ser entendida como uma pena civil. E justamente por ela ter essa característica de pena civil, a gente vai ver que essa indignidade não pode passar da pessoa que foi ali então penalizada e também vai ter um rol taxativo de causas, certo? Então 1814 vai ser ali um rol de causas taxativo. Mas vamos continuar conversando aqui. Então a gente viu que essa indignidade ela vai ser essa exclusão de herdeiro, legatário, seja herdeiro testamentário, seja herdeiro legítimo, e ela pode acontecer em até 4 anos contados da abertura da sucessão, por meio de uma ação de indignidade. Então a gente tem que ter cuidado, porque a indignidade precisa ter um pedido judicial para tanto, e o juiz vai declarar nessa sentença que aquela determinada pessoa foi excluída da sucessão por um determinado motivo. O exemplo clássico que a gente tem no direito brasileiro é o caso da Suzane von Richthofen, né, que foi excluída da sucessão dos pais justamente porque a conduta dela de matar os próprios pais estaria inserida ali no 1814, que é uma das causas de indignidade que a gente vai conversar. Então vamos passar para esse 1814. Olha o que vai trazer o 1814.
São excluídos da sucessão os herdeiros, e aqui herdeiro lato sensu, tá, pessoal? Testamentário ou legítimo, ou legatários. Inciso 1º. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então a gente tem aqui o homicídio doloso, observem, doloso, homicídio culposo não é causa de indignidade, apenas o homicídio doloso ou sua tentativa. E não é apenas contra o autor da herança, mas também seu cônjuge, ascendente, companheiro e descendente. Então cuidado, que é um pouquinho mais amplo aí do que a gente pode, talvez em um primeiro momento, esperar. Inciso 2º. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrer em crime contra a sua honra, do seu cônjuge ou do seu companheiro. Novamente, né? Então aqui a gente está falando de crimes contra a honra e, de novo, não só contra o autor da herança, mas também contra seu cônjuge ou companheiro. Então, crimes contra a honra, autor da herança, cônjuge, companheiro. Homicídio doloso ou tentativa, contra o autor da herança, cônjuge, companheiro, ascendentes e descendentes, certo? E o último inciso, que é o inciso 3º, que vai dizer que vai ser excluído da herança aquele que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Ou seja, de alguma forma prejudicar, de alguma forma tentar obstacularizar a livre disposição dos bens por meio do testamento. Então, cuidado, que essas serão as 3 causas de indignidade. Esse é o entendimento da maior parte da doutrina e do STJ. A interpretação desse dispositivo, desse artigo 1814, é de que ele traz um rol taxativo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma penalidade no direito civil, e as penalidades aqui no direito civil são interpretadas restritivamente. O que isso vai dizer então? Que se alguém tentar induzir, por exemplo, o autor da herança ao suicídio, isso não vai ser passível de uma ação de indignidade. Por quê? Porque induzimento ao suicídio não está no artigo 1814. Então, vocês conseguem entender o problema? Nós temos outros crimes aqui que são tão aviltantes quanto esses do 1814, mas que não estão presentes aqui nesse rol. Então, cuidado com esse detalhe, certo? Outro detalhe, e esse eu vou deixar para vocês pensarem e me responderem na aula do Team Zero. E se quem cometeu esse crime, essa tentativa de homicídio, esse homicídio, apesar de que, né, a resposta tá quase dada, mas for menor de 18, que aí não comete necessariamente o crime, mas ato infracional. Nesse caso, a gente teria também a possibilidade da indignidade ou não? Cuidado, tá? Deem uma pesquisada e me respondam então na próxima aula, certo? Esse indigno, ou seja, essa pessoa que foi retirada, excluída da herança, ela pode sofrer a chamada reabilitação, que está prevista no artigo 1818. Olha lá, aquele que incorreu em atos que determinem a sua exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou outro ato autêntico. Então, mesmo, por exemplo, né, vamos supor que uma determinada pessoa tentou matar o autor da herança, caso ele queira reabilitá-lo, é possível, por exemplo, deixando em testamento expressamente dizendo que o reabilitou. Então, cuidado com o parágrafo único, que essa reabilitação tem que ser expressa. Olha o que diz o parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador ao testar já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. O que quer dizer esse parágrafo único? Cuidado com ele. Olha lá, vamos supor o caso da Suzane. Então vamos mudar um pouquinho a história. Ela não conseguiu efetivamente matar, foi apenas uma tentativa. Após a tentativa de homicídio, os pais dela resolvem fazer um testamento. E nesse testamento, eles não dispõem expressamente que a reabilitam enquanto herdeira. Apenas dizem que deixam a casa de praia para ela. Eu posso interpretar
que por eles terem deixado a casa de praia para ela, eles estão reabilitando essa herdeira? Não. Por que eu não posso interpretar assim? Por conta do parágrafo único do 1818. Porque o que vai dizer o 1818? Que se não tiver essa reabilitação expressa, o indigno só vai poder suceder no limite da disposição testamentária. Qual que foi a disposição testamentária? Deixa a casa de praia para Suzane, tá? Então, a parte que caberia a ela na herança, inclusive ela sendo herdeira necessária, ela teria direito ali, junto com o irmão dela, aos 50% relativo à legítima, essa parte ela não foi reabilitada e ela não vai ter direito a receber por conta da causa da indignidade, certo? Então, para ela vir a receber esse valor respectivo à herança, precisaria então de uma reabilitação expressa. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? E aí a gente viu então já que esse prazo é de 4 anos contados da abertura da sucessão para entrar com essa ação de indignidade. E aí, quem pode entrar com essa ação de indignidade? Qualquer um? Pessoal, a gente tem até uma disposição recente que autoriza qualquer um dos herdeiros, qualquer interessado, inclusive o Ministério Público. E essa discussão sobre o Ministério Público, ela existia há um tempo atrás, antes do incremento dessa disposição, por parte da doutrina. Então, a doutrina já discutia que seria, assim, possível que o Ministério Público adentrasse com essa ação. No entanto, isso não tinha previsão legal. Se eu não me engano, a partir de 2018, vocês me desculpem se eu errar a data, mas a partir de 2018 a gente teve essa inclusão, então, do Ministério Público como um dos legitimados para entrar com essa ação de indignidade. E a partir daí a gente vai ter diversas discussões sobre o papel do Ministério Público nessas ações de indignidade. A gente vai ter discussões, inclusive, se seria realmente papel do Ministério Público, justamente porque nós estamos tratando aqui de direitos de índole patrimonial, de índole disponível. E se os outros herdeiros não estiverem de acordo, se os outros herdeiros não se importarem de dividir a herança com aquele herdeiro indigno, seria realmente caso do Ministério Público atuar? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse papel do Ministério Público na nossa aula do Teams. Quem quiser já ir dando uma olhada, já procure, porque a gente vai tratar disso com um pouquinho mais de detalhes. Certo? Pessoal, hoje a gente conversou então a respeito do Instituto da Indignidade. Na próxima aula a gente entra no Instituto da Deserdação. Só para vocês se situarem, a diferença da deserdação é que ela será feita por intermédio de testamento. A gente viu que aqui na indignidade a gente não tem necessidade de que haja um testamento, a gente só tem para a reabilitação, mas para que aquele herdeiro seja considerado indigno, não. Certo? Então, próxima aula a gente volta e conversa sobre deserdação. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.